Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo falaremos sobre FHRP, é um dos tópicos abordado no exame CCNA e também abordado no exame CCNP. FHRP ele traz conosco basicamente três protocolos, né? Que seria o HSRP, o VRP e o GLBP. Nesse vídeo a gente vai explorar o HSRP. Nos próximos encontros a gente bate um papo sobre o VRP e o GLBP. O HSRP ele foi um dos primeiros protocolos ali criado para permitir essa redundância a nível de primeiro salto, né? A Cisco inventou ele. Logo em seguida o I3F fez uma força-tarefa e confeccionou o VRRP. E posteriormente a Cisco reinventou o HSRP criando o protocolo GLBP. Ele permite você criar uma estrutura ativo-ativo. A gente vai falar um pouquinho isso lá na frente. Agora a gente vai explorar bastante aí sobre o HSRP. Ele tem duas versões, né? A versão 1 e a versão 2. A versão 2 ele não traz tantas melhorias, né? Na verdade, na versão 2 ele permite você, ele expande ali o número do grupos, né? Que é permitido você associar ao grupo, né? Quando você está criando ali a instância dentro daquela vilão, dentro daquele L3. Além disso, ele permite também uma interoperabilidade com o protocolo CGMP, que a versão 1 não permite, era incompatível. Mas esse é um protocolo que é mais usado quando você tem uma estrutura multicast dentro da sua LAN, e também foge do alcance do que a gente vai discutir aqui. Na versão 1, você tem ali a descoberta, né, a descoberta de vizinho, a descoberta de parceiro, né, de neighbors. Ele utiliza o endereço 224.0.0.2. Na versão 2 ele utiliza o endereço 224.0.0.102, né? Também existe uma mudança ali, né? Ele faz um ajuste ali na questão da associação do MAC address, que o MAC address da versão 1 é um bem conhecido, já o da versão 2 é esse aqui que é mostrado no slide. E a versão 1 ele já vem habilitado por padrão, né? Quando você cria ali o grupo, né? A versão 1 ele já é habilitado por default. Então, se você precisar ajustar e alterar para a versão 2, você precisa explicitamente ir lá definir. E basicamente ele tem os mesmos mecanismos de preempt, track, e não teve grandes melhorias quanto a isso. Não foge muito do que eu falei sobre a questão do CGMP, que ele permite na versão 2, e o número do grupo também que foi alterado. Isso aqui é uma topologia padrão que é utilizada. Eu criei aqui mais ou menos para ilustrar como é que é o funcionamento do protocolo em si, né? Que eu criei mais ou menos uma topologia para a gente explorar bem ali como é que funciona, né? Eu criei dois switches aqui, coloquei uma estação associada a esse switch para a gente poder brincar aqui basicamente como funciona esse protocolo, né? Vocês podem ver aqui que a gente tem conectividade aqui tanto com o switch 1 quanto o switch 2. Mas o meu gate aqui, que é o final 1 que eu defini dessa máquina, a gente não tem conectividade porque a gente não criou. A gente não criou ali o grupo, né? Vocês verem aqui que a gente não criou o grupo, então não faz sentido nenhum a gente testar aqui. Fazer uns testes aqui. Criar um grupo aqui. Observe aqui que uma das primeiras coisas na versão 1 ele está habilitado justamente o tamanho do grupo, né? Que dá até 255. Quando a gente explicita que vai utilizar a versão 2, ele já permite a gente criar aqui o grupo um pouco maior, né? Até o tamanho normal ali
Ele voltou aqui para ver para o grupo 1, para a gente explorar primeiro ele. Eu vou criar aqui um grupo 10 e vou associar aqui o gate aqui, né? Eu vou criar a gente falar sobre cada comando desse aqui, né? Standby 10, preempt, standby 10, IP 192.168.10.1, standby 10, priority 5. Tá, show standby brief. Ele mostra aqui que esse switch ele é o ativo. Então ele assumiu a função do IP virtual e ele não conhece o standby, então ele não negociou ainda, né? Justamente porque ainda estava finalizando aqui o processo, que a gente pode também otimizar isso, a questão do time, né? Tá, esse cara aqui virou o principal. Falando para você, basicamente, as três primeiras necessidades que você precisa ativar é eleger um número de um grupo. Geralmente você associa esse número do grupo, por boas práticas, associa ele ao número da VLAN. Define qual é o IP virtual desse grupo, define uma prioridade. Então você pode ter ali mais de um componente ali nesse grupo, então a prioridade é o que define, é o que elege quem é que vai ser o ativo e quem é que vai ser o standby. Quando você não define, não é premissa você colocar isso. Quando você não define, ele usa a prioridade default, que é a prioridade 100, e quando há empate da prioridade, quem define quem vai ser o ativo standby é o IP real daquela interface. O maior IP vence. Então, se meu IP é o 2 e o vizinho é o 3, então, consequentemente, quem vai vencer é o vizinho 3. Quando o preempt está ativo, então ele faz um check ali no grupo e ele altera ali em real time. Então, por exemplo, como eu alterei aqui agora o grupo para prioridade 110, ele já checa para o vizinho e já tenta eleger ali ele já tenta eleger o vizinho como ativo ou standby, né? Uma coisa importante ali para vocês terem em mente que essa questão de desempate é somente quando está no início da eleição do ativo standby. Então o HSRP ele tem basicamente ali 6 estados, né? Que ele passa por cada um e durante esses estágios ele checa ali quem é que vai ser o ativo e quem é que vai ser o standby, né? Então quando você sobe uma interface ele vai de modo initial para modo learn, de learn passa para list. Então nesse learn list ele fica ali mais ou menos escutando quem é que participa desse grupo. Logo em seguida ele vai para modo speak, então ele está negociando ali, falando ali com os vizinhos, né? E no modo standby é onde acontece ali a eleição de quem é que vai ser o ativo standby. Se a gente for aqui nesse grupo, por exemplo, e alterar para VLAN 110 o priority ser 115, por exemplo, ele de imediato ele vai assumir o papel de ativo e ele vai tentar saber quem é o standby. O porquê ele faz isso, né? Porque ele não fez isso quando a gente igualou, como falei, né? Ele só checa isso aqui, ele só vai para modo de desempate quando ele está em modo de inicial, né?
Fazendo exemplo aqui, para a gente falar mais sobre isso aqui, só para esclarecer, né? Vamos fazer um teste e colocar igual, desativar as duas interfaces. Tá em modo init, state init. State init. No shutdown. No shutdown. Interface subiu, interface subiu. Nessa hora ali ele tá negociando. Está de speaking. Standby. Active. E aqui foi para modo standby. Justamente isso que eu tinha comentado, né? Como os priorities são iguais, ele elege o que tem o maior IP, né? Então basicamente a única premissa para você subir um grupo é definir o número dele. Quando você não definir, ele associa ao grupo 0 e o IP. Todos os outros atributos são adicionais, não é necessário você colocar, mas é importante ali. A gente vai discutir aqui porque cada um deles, né? Então basicamente isso aqui é os três principais coisas que você define ali, né? Que é o IP, o priority e o preempt, que é justamente essa eleição aqui em real time. Então ele checa ali se tem algum vizinho melhor do que ele para assumir o papel. O melhor do que ele significa uma prioridade melhor, né? Então pessoal, aqui está nosso grupo que a gente acabou de criar, né? Falar aqui rapidamente sobre cada atributo aqui, as suas importâncias, o que realmente é relevante ou não. O track, você pode ativar, então ele permite você fazer um gatilho baseado em rota ou baseado em interface. Se o estado daquela interface mudar, você pode decrementar a prioridade ou você pode desativar o grupo. Isso é bem legal, é bem bastante usado também. Então você cria ali um IP junto com o IPSLA, que é uma outra função da caixa, né? Você consegue criar mecanismo e fazer check ali da saúde do seu grupo ou não que você cria. Então quem vai ser o ativo e quem vai ser o standby, você consegue manipular com isso. Times você ajusta quando necessário para garantir ali um melhor desempenho do seu grupo. Então, por padrão, esse time sempre é 3 segundos e 10. Você consegue também com o comando show standby do que está definido ali para o seu grupo. Então, ele coloca aqui o default é 3 segundos e o time é 10 segundos. A prioridade a gente já falou, o preempt também. O name você pode colocar uma descrição desse seu grupo. Então, geralmente você coloca ali o que representa aquilo, aquela vela ou não. O MAC address, você consegue manipular o MAC address do seu grupo. Ele também dificilmente é utilizado isso. IPv6 é quando você usa o IPv6, né, que não seria o caso aqui, ao invés de usar o comando IP. E Authentication é o que a gente já acabou de falar, né, sobre a questão de você criar uma autenticação, uma questão de segurança, né, no seu grupo. Aqui na máquina a gente já consegue ver que a gente tem conectividade com Gateway, né? Você consegue ver aqui que você já tem uma adjacência com Gateway. E você consegue também observar que aqui é o grupo criado, né? Então o MAC address é associado àquilo lá que a gente falou no slide, né? Então A significa em hexadecimal 10, que seria exatamente o grupo que a gente criou. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui para fechar
brincar aqui com o track, né? Deixa eu criar aqui na verdade é track, né? Track objeto, crio um track 1, interface. Então, a interface túnel que eu criei aqui justamente pra gente fazer esse teste, né? Line protocol, né? Então aqui eu estou dizendo que esse track ele vai ficar checando o estado dessa interface, se está up ou se está down. E lá no grupo a gente associa esse track aqui e a gente diz se a gente vai querer que decremente. Se eu não colocar nada, ele automaticamente decrementa por default 10. Eu posso expandir aqui, colocar decremente 20, decremente 50 da prioridade, ou simplesmente dar um shutdown no grupo. Eu vou pedir para decrementar aqui 40, número redondo. Ou seja, ele vai ficar analisando o que a gente definiu nesse track e vai decrementar 40 da prioridade assim que for definido, que for assim que esse gatilho for acionado, né? Que nada mais é do que o estado da interface túnel, né? Você vê aqui que a prioridade ainda está em 10. Eu vou mudar aqui o você vê aqui que ele já mostra aqui que o estado está down, decremente 40. Ou seja, a prioridade agora é 70, que seria os 110 menos 40, que esse track foi satisfatório. Se a gente ir lá e voltar o estado desse túnel, ele volta para o 110. Então basicamente é isso, pessoal. É um protocolo bem simplório, não tem muito o que explorar, não foge muito disso que a gente discutiu aqui. Você precisa só explorar um pouco mais ali como funciona ali o mecanismo de descoberta, né, que é através do multicast, que a gente pode bater esse bate-papo posterior de multicast. Basicamente ele não foge muito do que a gente definiu, né? É mais sua aplicabilidade ali em como colocar, né? Espero ter contribuído algo para vocês e até mais.